Pai, nós te damos graça pela vida do nosso irmão que nessa noite está incumbido de trazer a tua palavra. Ministra no coração dele aquilo que o Senhor já falou com ele, que ele possa transmitir através do teu Espírito para o nosso coração. Obrigado pela vida do nosso irmão. Ser com ele, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Boa noite. Graça e paz seja com todos. Aleluia. Quantos estão vivos aí, gente? Amém. Amém. Aleluia. Eu não sei porquê, mas sempre que eu estou aqui em cima, parece que o coração vai disparar. Deve ser normal. Verdade. Aleluia. Depois dos 60, assim. Pega uma cadeira para sentar. Livro de Romanos, capítulo de número 5. Nós vamos ler do 1 ao 5. Aleluia. A palavra do Senhor diz assim: sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, mediante quem obtivemos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Ora, a esperança não traz confusão, porque o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Amém? Aleluia. Senhor, eis aqui a tua palavra, Pai. Me coloco, Senhor, diante do Senhor, Pai, totalmente dependente de Ti, Jesus. Eu sei que eu não sou nada, Pai, mas o Senhor é tudo na minha vida. Oh, Jesus, fala conosco nesta noite, Pai, através do Teu Santo Espírito, Pai, que já está habitando dentro de nós, Pai. Em nome de Jesus eu te agradeço. Queridos, nas quarta-feiras, geralmente a gente usa falar sobre esse tema, fé. E é tão bonito quando a gente lê a Bíblia, a gente ouve histórias, né? Nós já vimos aqui várias passagens falando sobre Jesus mandando atravessar para o outro lado, multiplicando pães, a mulher toca nas vestes dele, instantaneamente ela é curada. E hoje não vai ser diferente. Nós continuamos acreditando e crendo que o Senhor Jesus, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele sempre será o mesmo. Muitas vezes quem muda somos nós. Nós mudamos às vezes a nossa maneira de pensar. Tem gente que fala, eu creio em Jesus, no outro dia ele já fica naquela dúvida se Deus existe ou não. Às vezes a tribulação bate na porta, meu Deus, por que eu estou passando isso? Por que sou eu, Senhor? Eu creio que não é o nosso caso, né, queridos? Que nós acreditamos no Senhor, né? Mas eu quero trazer esta palavra para o nosso dia a dia. Quando a gente ouve falar que Jesus ele fez um milagre e alimentou multidões de pessoas, é maravilhoso. Mas qual a experiência qual a experiência que você tem para contar? Porque a Bíblia, ela é o nosso manual de fé e prática. Nós lemos, eu creio, não só em 99% da Bíblia, mas 100% que ela é pura, santa e verdadeira. E essa palavra
ela começa dizendo, no capítulo 5 de Romanos, o tema logo de cima aqui, na minha Bíblia diz que é paz e alegria. E nós somos justificados pela fé. E fala que temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual um dia Ele decidiu morrer um pecador como eu. Eu não tinha nada, não tenho nada para oferecer. E não havia nada que eu pudesse fazer para ser salvo. Mas Ele decidiu. E por Ele ter morrido, a graça dele me alcançou e te alcançou. Quem acha que é digno de merecer a graça de Deus? Graça, favor e merecido. Nós não merecemos, mas Ele nos concedeu essa graça. E eu quero meditar um pouquinho com vocês aqui, contando um pouquinho da minha história. Hoje eu quero fazer parte dessa história. Às vezes nós passamos situações, muitas vezes, no nosso trabalho, na maioria das vezes, dentro do nosso lar. Tem muitos que estão aqui que não fizeram plano de estarem aqui, mas Deus permitiu que nós chegássemos aqui. Às vezes foi assim, ó, de repente. Estávamos no Brasil, uns ouviram, às vezes dentro do seu interior, vamos passar para o outro lado, vamos para a América, que hoje estão aqui, não é verdade? Mas uns fizeram viagem tranquila. Quando eu digo tranquila, é porque veio com visto, né? Mas muitas vezes também passa por turbulência. Tem uma história que conta que um garoto entrou no avião e ele sentou e estava sozinho. E logo após a decolagem, passado alguns minutos, começou uma grande turbulência. E o pessoal começou a entrar em desespero e a criancinha ficava lá quietinho, tranquilo. E conta-se a história que a aeromoça chegou na criança: menino, você está aí tranquilo? Você não está assustado? Olha a turbulência, como que o avião parece que está todo descontrolado. E aquela criança, com a pureza, respondeu: não, eu não tenho medo, eu não me preocupo. Mas por que não? Meu pai é o piloto. E muitas vezes nós passamos por dificuldades. Às vezes a tribulação, a turbulência, ela pode estar dentro do nosso lar. Já passei muitas dificuldades no Brasil. Alguns conhecem um pouquinho da minha história. Hoje a Esther está fazendo a faculdade e antes de começar a faculdade ela ficava sempre falando: mãe, eu estou com medo. Eu não sei se eu vou dar conta. E quando veio conversar comigo, eu falei para ela: filha, você tem que decidir. Você quer fazer? Pai, mas é muito caro, pai. E eu continuei perguntando para ela: você quer fazer? Pai, eu quero, mas eu tenho medo. E o medo permanece até hoje, queridos. Semana passada ela falou com a mãe dela: mãe, eu estou com medo, mãe, de estar fazendo vocês trabalharem tanto, gastar tanto e no final eu não conseguir. E nós precisamos de exercer essa fé. Porque saúde, graças a Deus, o Senhor nos deu. Força, eu estou quase igual Josué, não tenho 85 anos não, mas a mesma força de quando ele me chamou para servir, eu estou com ela até hoje. E eu falei para ela: filha, se você quer, você tem que ir lá e fazer sua inscrição, sua matrícula. Porque uma coisa eu tenho certeza: Deus não vai sair do trono dele para ir lá e matricular você, não. Você precisa sair do seu lugar. Vai lá e faz. Pai, mas e se não der certo?
aquele povo que esperava que fosse morto diante do exército de Faraó, já não tinha mais opção. Eles estavam preparados para morrer. Moisés, quando clama ao Senhor, o Senhor dá uma ordem: Moisés, por que clamas a mim? Diga ao povo que marche. Eu disse para ela: filha, se você está vendo um mar diante de você e você está com medo, a ordem para você é marchar. Marcha para dentro. Se tiver que abrir uma porta, um meio de você conseguir uma bolsa, vai ser lá dentro da faculdade. Agora você precisa dar o primeiro passo. Se lança. Mas não é só isso, querido. Isso é passo de fé. Precisamos de ter fé para dar um passo desse. Se fosse no Brasil, seria quase que impossível. Pelo meu esforço, pelo meu trabalho, pagar uma faculdade para ela, ou ajudar, que ela também tem seu esforço. E diante dessa turbulência dentro do lar, nós precisamos encontrar paz. E essa paz nós iremos encontrar só no Senhor. Tem dia que eu vejo que a Fabiana fica um pouco agitada, preocupada. Vai chegando o dia do pagamento e tem coisas que às vezes acontecem com a gente, até engraçado. O local onde eu trabalho, a gente paga o aluguel da cadeira semanal. E na maioria das vezes que eu ia pagar o aluguel da cadeira, o dono falava assim: tá tranquilo? Eri, tá tudo bem? Se não está, paga como segunda, terça-feira, não tem problema. E semana passada foi uma semana meio que turbulenta para nós, porque o pagamento é no dia 20. E Fabiana me perguntou se eu tinha dinheiro. Eu disse: olha, não tem não, mas fica tranquilo que vai dar tudo certo. E faltava um determinado valor. E quando eu cheguei diante dele no sábado, eu disse: olha, vou te pagar na segunda-feira. Ele: não, tem que ser hoje. Aí eu disse: aleluia, Deus é bom. Só em ti, Senhor, eu confio, vai dar tudo certo. Nós cantamos aqui, né, queridos? A gente canta, a gente tem que ter a convicção de que Ele está no controle, que Ele não perde o domínio de nada. Parece que é para provar a fé da gente. Meu Deus, sempre Ele oferece. Fala que eu posso pagar na segunda, terça, logo hoje que eu preciso. Ele fala: não pode, tem que ser hoje. Você está trabalhando duro, está trabalhando muito, Eri. Mas ele não sabia que eu precisava. Eu falei assim: eu não vou falar para ele. Cheguei lá e passei o dinheiro para ele. E Deus é maravilhoso. A mensalidade foi paga. Sobrou um pouquinho ainda. O azeite da viúva, querido, ele não secou. Ele parou. Sem precisar, tem mais. E eu tenho desenvolvido essa fé em Deus. E a paz. Tem gente que fala assim: poxa, parece que quando Adenilson fala, se Adenilson está morrendo, ele deve viver mais uns 40, 50 anos ainda, porque aqui parece que é tranquilo demais. Até eu tenho medo de mim se um dia eu explodir, querido. Se eu explodir um dia, eu acho que eu vou ser o primeiro a sair correndo. Mas enfim. Então você tem gozo na esperança, querido? Você espera que o Senhor um dia vai voltar? Nós precisamos de saber que, mesmo passando por dificuldade, o nosso Brasil está em guerra, está na turbulência total. Mas será que eles conseguem, nós conseguimos tirar, mesmo em meio a tanta tribulação, você permanecer feliz, alegre, você ter esperança? No versículo 2 diz: mediante quem obtivemos entrada pela fé a esta graça na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. A Bíblia diz que é Cristo em vós, a esperança da glória. Nós esperamos somente no Senhor. Ele é a porta.
ele fala: aquele que entra por mim, entrará, sairá e encontrará pastagem. Não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. Tem muitos quando estão passando por tribulação: sai, Senhor, misericórdia, me dá paciência. Quem já fez isso aí, gente? Pediu paciência no meio da tribulação? Já pediu? Tem que saber pedir, viu? A Bíblia diz que a tribulação produz perseverança. Então, muitas vezes nós pedimos paciência e vem tribulação. E no meio dessa tribulação você tem que encontrar força, perseverar. A Bíblia diz que aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Nós não podemos baixar a guarda diante da tribulação, diante das dificuldades. Ter gozo no sofrimento. E a perseverança, a experiência. E a experiência, esperança. Ora, a esperança não traz confusão, porque o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito que nos foi dado. Paulo, mesmo diante de tantos açoites, ele fala, muitos gostam só do versículo de Filipenses 4,13, né? Quando pergunta, o que está escrito em Filipenses 4,13? Você não sabe? Está escrito lá, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Mas Paulo, a partir do versículo 10, ele começa a declarar que ele já contentou a viver na bonança, na escassez, a ter fartura, como também padecer necessidade. E tantas coisas que ele teve. E no 13 ele fala, eu posso todas as coisas. Porque ele sabia que quem fortalecia ele é o Senhor. E nós, quando estamos passando por alguma dificuldade, será que nós conseguimos alegrar diante desse sofrimento? Com Jó não foi diferente. Um homem rico, acontece tantas coisas diante dele, vocês conhecem bem a história. E para um homem rico, querido, sobrar um caquinho de telha para ele rapar uma lepra que foi lançada da cabeça aos pés. E ele ainda dizer, eu sei que o meu Redentor vive, e em breve ele se levantará. E se salvo engano, Jó 42 ele fala, eu te conhecia de ouvir falar, hoje os meus olhos te veem. E nós também somos assim, querido, nós conhecemos a Deus por ouvir falar, por ler, em crer que a palavra dele é verdadeira. Mas um dia, eu tenho essa esperança de um dia poder encontrar com ele face a face e dizer, valeu a pena. Obrigado, Senhor, valeu a pena. Abre mão de tantas coisas que antes eu achava que era valioso demais para mim, para não perder a graça do Senhor que foi derramada sobre nós. Na semana passada eu estava ouvindo uma ministração e algo tocou meu coração.
E muitas das vezes, quando a gente vê alguma situação, sábado passado, não sei se vocês ficaram sabendo, morreu uma criança logo aqui perto, uns 3, 5 minutos daqui. Eu ouvi dizer que o pai deu uma facada na criança. E hoje eu tive uma dor tão grande que quando eu ouvi que não foi uma facada só, querido. Diz que a criança foi esquartejada. 11 meses. 11 meses. Eu vi a fotinha da criança, linda, linda criança. Tantas pessoas às vezes sofrendo, pedindo a Deus a oportunidade de segurar um filho nos braços. A Ana clamou de tal forma que ela falou: Deus, se o Senhor me der um filho, eu vou entregar a Ti, vou consagrar ao Senhor novamente. E ela vivia amargurada de espírito, porque ela não tinha possibilidade, diante dos olhos humanos, de dar luz a uma criança, porque Deus tinha cerrado a madre. E vem atribulado e faz uma coisa dessa com a criança. E muitas vezes nós julgamos. A história que eu ouvi era um pouco diferente. A pessoa que contou trabalhava com o pai de um jovem que nasceu homem. A Bíblia diz que Deus fez homem e mulher, macho e fêmea os criou. Mas esse homem decidiu fazer o papel de uma mulher. E diz que todas as noites ia para um determinado ponto para, entre aspas, ganhar a vida. E a história conta que o pai ia trabalhar todos os dias. E quando saía do trabalho, ele ia para o local onde que o filho estava fazendo ponto. De longe ele ficava olhando. E quando o filho terminava o trabalho, o pai chegava: filho, vamos embora para casa. Jogava uma coberta, um lençol nos ombros, acompanhava até a porta do carro e levava para casa. Mas muitas vezes nós criticamos, nós julgamos. A Bíblia, em 1 Coríntios 13, versículo 8, diz que o amor nunca falha, mas que nós não devemos julgar. E a única coisa que restou, querido, para aquele filho é reconhecer o amor de Deus na vida dele. Eu acho que tudo que ele esperava era que o pai julgasse ele. Mas o pai aprendeu que o amor nunca falha. Às vezes a gente pode achar que está demorando, que nunca vai chegar. E a história conta que esse filho se arrependeu, pediu perdão e hoje serve ao Senhor. Mas quando nós julgamos, parece que a gente torna mais difícil o milagre acontecer. Nós esperamos sempre uma fé, mas é uma fé em ação. Para a multiplicação dos pães, Jesus faz uma pergunta. Primeiro os discípulos falam: manda esse povo embora, porque não tem comida para esse povo não. E Jesus fala: mas dá-lhes de comer. Mas Senhor, 200 denários não dá para essa multidão comer. E a Bíblia diz que na casa do Senhor precisa ter ordem e decência, né? Jesus manda sentar e que tem aí? Tem um garotinho com 5 pães e 2 peixinhos. Se a gente respondesse só o que é perguntado para a gente, né? A gente tem uma dificuldade de responder só o que pergunta. A gente sempre quer falar mais do que a gente deve. Isso em casa, a gente também é a mesma coisa. Às vezes pergunta alguma coisa, ou alguém pergunta para a gente, ao invés de a gente responder só aquilo que a pessoa precisa saber, a gente responde: não, para que você quer isso? Cinco pães e
2 peixinhos. Mas o que é isso, Senhor, diante da multidão? Manda o povo assentar. O milagre aconteceu. Mas para concluir aqui, eu falei que queria dizer um pouquinho da minha história, né? Hoje a maioria dos que estão aqui sabe que nós completamos, eu e a Fabiana, 25 anos de casado. E para completar 25 anos de casado, querido, não basta só amar. Principalmente quando não conhece Jesus, porque meu casamento tinha tudo para ser uma desgraça. Que é o contrário da graça, né? Mas a graça de Deus nos alcançou, o milagre aconteceu e 25 anos já se passaram. A ponto dela dizer pro pai dela: pai, eu não aguento mais o Ademilson. Não sei como que tem pessoas que vivem casadas aí 2, 5, 10 anos, porque não vai dar não. Não dá para aguentar não. Mas quando Jesus entra na história, querido, tudo muda. Eu louvo a Deus por isso. Porque pela perseverança, houve dor, houve sofrimento. Porque a gente sem Jesus, a gente faz muita besteira. E quando a gente erra, parece que o inimigo ele coloca um orgulho tão grande dentro da gente. A gente sabe que está errado, mas há uma dificuldade tão grande de falar assim: me desculpe, me perdoa. Mas nós precisamos ter ousadia. Porque quando você pede desculpa, ou melhor dizendo, você pede perdão, você precisa ter coragem. Aquele que primeiro perdoa, ele também, ele é o mais forte, porque você tem que estar disposto a pedir perdão e ter a convicção de que aquela outra pessoa irá liberar o perdão para você. O primeiro a esquecer é o mais feliz. Como eu falo esquecer, eu acredito que muitas coisas que eu fiz com que a minha esposa sofresse, ela não esqueceu. Mas como diz que o primeiro a esquecer é o mais feliz, de repente seja quando ela lembra, mas aquilo já não faz doer mais. Ela tem a convicção de que ela foi curada. E para você ter uma vida tranquila, eu vou sair aqui um pouquinho do contexto, mas vai fazer uma grande diferença, querido. Eu aprendi algumas coisas e é interessante que onde eu chego, eu pratico esse aprendizado que eu tive dentro da minha casa. Uma coisa que deve te irritar muitas mulheres. Ela vai lá, limpa a casa, limpa o banheiro, faz aquela coisa maravilhosa, fica tudo brilhando, tudo bonitinho. Principalmente uma casa quando há muitos homens. Quando vai lá e usa o sanitário, o abençoado vê que molhou em volta tudo. Às vezes o mais difícil é ela acertar o centro do vaso. Às vezes não tem coragem de pegar um pouco de papel e ir lá e limpar. Isso faz parte, querido, de uma vida saudável, uma vida para que um suporte o outro. A Bíblia fala que o amor tudo suporta, tudo crê, tudo espera. Tudo suporta, o amor nunca falha. Mas, querido, uma mulher suportar um homem sujar o vaso todo, todos os dias ela tem que ir lá e limpar. E eu peguei um hábito. Onde que eu estou? Eu chego, está sujo, eu limpo. E lá em casa é só mulher. Se aparecer molhado em volta tudo, querido, não tem nem como culpar uma das mulheres.
É o Ademilson mesmo. Eu conheço uma pessoa que falou: rapaz, eu já apanhei tanto com isso, que hoje, se for preciso, eu até sento no vaso, o mijo agachado. É melhor fazer isso do que ter que ficar me justificando. E muitas vezes na casa do Senhor não é diferente. Não digo aqui, já participei, já congreguei em outras igrejas, e na maioria das vezes, querido, tem pessoas que cuidam, que zelam, e a gente às vezes não sabe usar e deixar livre para que o outro venha e use. Isso faz parte. Isso aumenta a fé do casal. Poxa vida. Você procura sempre fazer o bem. Porque quando você fizer isso, tudo tende a voltar para nós mesmos. Porque aquele que planta boa semente, colhe bons frutos. Eu louvo a Deus pela vida da minha esposa, louvo a Deus pela vida da bênção que Deus nos deu. Não é fácil. Quem tem criança aqui sabe que até chegar na idade que está, dá trabalho. Tem homens que é tão arrogantes que falam assim: a minha mulher não trabalha, só fica em casa cuidando dos filhos, sobra a casa para ela lavar, limpar, não faz nada, troca de papel com ela por uma semana. Uma semana é muito, não aguenta não. Tá doido? Tem que fazer tudo isso, lavar, passar, cuidar de menina, arrumar casa. Todo mundo tem seu papel valioso dentro do lar. Vai em frente, meu filho. Falei um pouquinho aqui das nossas dificuldades. Vai em frente, porque a Bíblia fala: não temas, porque eu sou contigo. Não temas, porque eu te sustento. Que são 366 vezes, querido, a palavra não temas na Bíblia. Tem uns que arriscam perguntar: mas o ano só tem 365. Deus pensou em mim e em você até no ano bissexto. São 366 dias para cada dia do ano. Não temas. Eu sou com você, eu sou contigo. E todos nós iremos vencer. A mais velha ainda nós vamos ter a oportunidade de ver a formada também. Vamos trabalhar. A gente pensa que não vai dar conta. Eu ouvi um rapaz dizendo que a filha falou: pai, eu quero estudar, eu quero ser médica. Hã? Eu quero ser médica. Sai, tá bom, filho. Aí eu aprendi uma coisa, que às vezes a gente fica tão assim, né? Trabalha, às vezes não vê as coisas rendendo. Mas, poxa vida, só trabalho para pagar dívida. E eu aprendi uma coisa com ele. Ele falou assim: filho, você quer ser médica? Então tá bom. Minha alma e meu espírito vai tornar para Deus. Agora, esse restinho de carne que fica aqui, ó, vão arrebentar esse trem, não. Vamos trabalhar e vamos gastar essa carne aqui. Vamos começar a economizar, guardar para você estudar e ser médica. E lá no Brasil tudo foi mais difícil. As condições eram mais apertadas. E às vezes acabam sendo, entre aspas, menos favorecidos pela época que passamos um pouco mais de dificuldade. A dificuldade ainda tem, mas graças a Deus, através do trabalho a gente vai conseguindo. É só pedir a Deus estratégia, como que nós iremos fazer para administrar, para guardar. Mas a palavra é que foi dita aqui para o povo. Ele mandou dizer: diga ao povo que marche. E para vocês duas eu digo: continua marchando. Vai dar tudo certo. Em nome de Jesus.
Que Deus possa abençoar vocês. Que permaneça a fé, a esperança, o amor. E lembrando sempre que o amor nunca falha. Vamos amar sempre. Uns que dizem que a esperança é a última que morre, mas a nossa esperança ela não pode morrer, porque como nós cantamos aqui, vem Jesus e Ele virá, porque Ele prometeu, e a sua esperança tem que permanecer viva, para que quando Ele voltar você esteja firme, esperando com a certeza e a convicção de que Ele virá buscar a mim e a você, em nome de Jesus. Aleluia.